vou pedir ao Márcio, meu telefone, Márcio, deixei no banco, por favor. A gente pode chamar de esboço ou a cola da mensagem, né? Amém. E é lindo mesmo ver as crianças aqui, não é? É uma mistura, né? A igreja está fazendo 70 anos, a gente tem 70 anos, daqui a pouco a gente volta a ser criança no mês de outubro, é um barato isso. E a gente fica feliz com isso. Mas com muita tristeza, já tem 2 semanas que eu tenho visto uma postagem circulando nas redes sociais, como se nós, cristãos, estivéssemos errados em defender as crianças. Não é? É com muita tristeza que a gente vê até crentes postando isso, como se não houvesse a necessidade, né, de usarmos a Bíblia para defender as crianças, ou como se elas não estivessem precisando de defesa, e estão e muito, né, estão e não é pouco, o que querem fazer com nossas crianças, e a gente fica feliz em ver as crianças aqui na casa do Senhor, louvando e adorando ao Senhor. A irmã falou de gratidão, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi, sobre o hormônio do crescimento, GH, certo, doutora Carla? E eu vi uma coisa bacana num podcast, que o hormônio do crescimento é o GH, que faz nosso corpo crescer, mas na vida com Deus, no corpo espiritual, também é GH, o hormônio do crescimento, que é gratidão e honra. Eu achei isso lindo demais, achei barato isso, não é? Então, quando nós somos gratos a Deus, quando nós honramos a Deus, isso gera em nós, gera na igreja, crescimento, coisa linda, bom, porque tem pessoas com essa cabeça tremenda para pensar nisso. Abra a tua Bíblia em Lucas 23. Irmão, eu sempre lembro do pastor Roberto Sarmento, que era da PIB de Nova Brasília. Faleceu há alguns anos, né? E minha filha grávida, ele já tinha 2 netos, ele perturbava, que neto é bom, e para mim estava exagerado já aquele negócio. Eu falei, ô Roberto, já entendi, tá bom, tá legal, não precisa exagerar não, até que nasceu minha neta. Eu achei que ele foi até econômico, além do que ele disse, porque avô e avó é isso, né? Entrando hoje pelo templo, a irmã Ruth, fazendo um comercial do Fábio, meu neto está aí, se você vê alguém perto da irmã da Rosângela, é o meu neto. E eu fui lá conhecer o cara e, pelo que eu conheci ali em poucos segundos, parece que é muito gente boa, não é? Eu falei para ele que em relação a ele, eu já até tive ouvido falar dele, a Rosângela falou dele um dia para mim, eu falei que em relação a ele, eu estou igual o Jó, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, que bom, cara, te ver aqui, tu é bênção, não é? Tu é especial para Deus, como todos nós somos. Lucas 23, você abriu a sua Bíblia, o versículo é o de número 26, Lucas 23, 26, enquanto o levavam Jesus, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Nessa manhã, eu quero falar sobre saindo da arquibancada e entrando em campo. Deus não nos chamou para ficarmos na arquibancada. Deus chamou a gente para jogar o jogo, para entrar em campo. Da arquibancada, tudo é muito tranquilo, irmão. A gente vê as melhores jogadas. A gente fica nervoso, quer dizer, o agente entenda que eu estou aqui de maneira geral, mas eu estou fora dessa, graças a Deus, não é? Curado. Mas aí, né, você está rindo, bigode? Da arquibancada, você fica lá agoniado, o cara deu a bola para o lugar errado, ou seja no vôlei, seja onde for. A arquibancada é um lugar só dos admiradores, dos torcedores. Jesus não nos chamou para sermos admiradores, nem torcedores. Jesus nos chamou para participarmos do jogo, para vivermos a vida com Ele. Porque entrando em campo, que você vê que não é tão fácil assim, aquela bola, não é, que parecia que era tão fácil chutar e fazer gol, quando você entra em campo, você vê que não é fácil assim. Quando você entra em campo, você vê que não é ficar a semana inteira em casa, de bobeira, e de repente chegar lá e entra em campo, você vê que tem treino, tem esforço, não é? Estava vendo ontem uma partida de vôlei,
E teve um jogador que estava jogando no sacrifício, cheio de dores, aquele jogador de tênis, Gustavo, o Guga, não vou me atrever a falar sobre o nome dele, não é? O Guga, jogador de tênis, ele por muito tempo jogou com dores nos quadris, ele falava que eram dores horríveis. Os atletas de maratona, eles correm sentindo dores nos joelhos, dor nos pés e estão lá correndo, porque só quando você entra em campo, que você sabe como é que é a realidade. Você participa disso. Deus faz isso com Simão Cirineu, que estava ali no meio da multidão. Tira ele de espectador e leva ele para dentro da partida, para ele sentir como é que funciona, para ele ver como é que ele é. Ele era um homem judeu, não é? Cirene era uma cidade do norte da África, não é? Lá tinha uma colônia de judeus, você vai ver isso em Atos 6, versículo 9, né? Judeus de Cirene, lá tinha uma colônia de judeus. Ele era um judeu africano, que certamente estava ali em Jerusalém para a festa da Páscoa, e era Páscoa, não é? E os homens judeus, eles se vestiam de roupas brancas, iam para o templo, porque no templo se matava o cordeiro na Páscoa, e o sacerdote pegava lá uma planta, um isopo, tipo uma esponja, não é? Molhava no sangue do cordeiro e aspergia na multidão. Então, para o homem judeu, ele ficava aguardando receber uma gota do sangue do cordeiro. E Deus chamou Simão para se envolver com o sangue de Cristo, não só uma gota, mas com o sangue do Senhor, que já tinha apanhado, espancado, e carregar a cruz do Senhor. E ele foi chamado para o soldado, foi obrigado, e era comum, não é? Os soldados tinham esse direito, os romanos, né? Por isso que Jesus fala, não é? Se chamar para andar uma milha, anda duas. Estava lá o romano andando com uma mochila, ele chamava um judeu, vem cá, Márcio, carrega aqui para mim. E Márcio, na boa, tinha que ir, não é? E tinha que, Jesus falou, não, chamar para andar uma, anda duas. Então, o que o soldado fez, era normal, era lei. Mas também era plano de Deus, irmãos. Aquele soldado foi um instrumento de Deus. Nós temos que ficar atentos às coisas que nos acontecem. Porque em Jeremias, capítulo 27, versículo 6, a Bíblia chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor, meu servo, aquele homem oprimia o povo, mas ele servia como um instrumento de Deus para cumprir propósitos de Deus. E às vezes Deus usa pessoas e a gente pensa que está fazendo um mal enorme, mas está fazendo bem. É igual quando Pilatos mandou botar na cruz, né? Este aqui é o rei dos judeus, pregou a maior mensagem que tinha para o maior público, a maior audiência daquele tempo, a crucificação de Jesus. Então, algo que foi colocado, até talvez para humilhar, foi pregado a maior mensagem daquele tempo. Então, nós temos que ficar atentos. Aquele soldado não estava maltratando Simão, não. Estava abençoando a vida dele. Às vezes, coisas nos acontecem, irmãos, para nos abençoar, nos tirar da religiosidade. Simão estava indo para o templo. O templo, muito focado no templo, não é o templo, irmãos, é o Senhor. Deus tirou aquele homem da religiosidade, do seu envolvimento com o templo, para ter um envolvimento com Cristo, com a cruz de Cristo. Falei aqui recentemente, não é estar aqui que me faz um crente. Já falei, foi na última mensagem, se não me engano, na penúltima, não é? Se botar um carro, se botar uma bicicleta na garagem à noite, não vai amanhecer carro de manhã. Não é isso, não é por estar aqui dentro. Estar aqui dentro é importante, mas estar aqui precisa ser consequência de uma vida com Deus, uma vida de envolvimento com Jesus. Lohan está ali, recentemente, nós conversamos fevereiro, parece que foi ontem, não é? A gente falando sobre adoração, tem gente que não adora, não tem expressão de adoração, está ali cantando, está todo mundo, né, adorando, a pessoa, é porque é a questão da intimidade da pessoa com Deus, falta às vezes intimidade. Simão era um religioso, alguém habituado a ir para o templo, para ele tudo era ir para o templo, e naquele dia, Deus tira ele da arquibancada, e leva ele para o campo, para o jogo, tira ele do templo para se envolver com Cristo, se envolver com o Senhor, e ele caminha com Cristo. Você já foi alguém aqui já foi em velório de policial militar? Alguém já foi?
Não, eu já fui. Tem um filme, tentei lembrar qual é, já tem mais de 30 anos, não é? Que um filme, um soldado morre, um filme norte-americano, e a esposa do cara, a cada tiro que dava, tem aqueles tiros de honra lá que dão, né? A cada tiro que dava, ela tremia, e eu vi aquilo, na época eu achei exagero. Aí tem alguns anos atrás, minha mãe viva ainda, eu fui a um velório de um amigo da família, na Sulacap, policial morreu assassinado, e a gente foi lá no velório. Irmãos, quando começou daqueles tiros, eu tremia. E é incrível como é que a nossa memória é. Eu lembrei lá atrás do filme. Irmãos, parece que era que eu não ouvia com os ouvidos, eu ouvia com o coração, me doía aqui dentro, a cada tiro que davam. Tremia, era uma sensação ruim, muito ruim, muito ruim. Simão, ele agora está andando com Jesus. Ele está ouvindo os palavrões, estavam cuspindo em Jesus, e penso eu, que algumas cusparadas pegaram nele também. Ele ouvia os palavrões, xingavam Jesus, gritavam com Jesus, de repente até começaram a gritar com ele também, que ele não tinha que carregar a nada, né? E ele dizem que os historiadores, que Jesus estava carregando só a parte horizontal, não é? Chamavam de patíbulo, não é? Amarravam, a parte vertical já ficava lá e só andava com a parte horizontal presa, e de repente falavam que ele não tinha que carregar nada. Então ali ele começou a sentir o que ele não sentia na multidão. Enquanto ele era um espectador, ele assistia aquela cena, sem dizer muita coisa. Quando ele entra no jogo, quando ele sai da arquibancada, quando ele vai para o campo, quando ele carrega a cruz de Cristo, ele começa a viver toda aquela situação. Marcos 15, 21, vai dizer que ele tinha 2 filhos. O mesmo texto aqui de Lucas 23, 26, Marcos 15, 21 fala que ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo. Então, se a Bíblia fala que ele era de Cirene, ele tinha 2 filhos, é porque isso se converteu, irmãos. Ele não carregou a cruz de Cristo e foi embora. Não, o pessoal sabe que ele era de Cirene, que ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo. Paulo, em Romanos 16, 13, vai dizer que Rufo e a mãe dele, esposa de Simão Cirineu, eram companheiros de Paulo. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. O cara se converte, a família do cara se converte, uma transformação na vida desse homem acontece, porque ele se envolveu com Cristo, com a cruz de Cristo, não no templo. Ele não foi para o templo. Ele não foi aquela gotinha de sangue que ele estava buscando lá do sacrifício, da cerimônia da Páscoa. Algo transformador aconteceu na vida dele, quando ele se envolveu com Cristo. A Bíblia nos convida para nos envolvermos com o Senhor. As coisas que fazemos no templo, elas precisam ser consequência de uma vida de envolvimento com o Senhor, de uma vida com Deus. E Simão, ele entende que Cristo é o Cordeiro Pascal, é aquele que veio tirar o pecado do mundo. Ele se converte, a família se converte, e ele carrega aquela madeira. E se ele é um homem judeu, ele tinha lembrança de muitas coisas da Bíblia, principalmente do Pentateuco, os livros da lei, sobre o que a Bíblia fala sobre madeira. E pensando no Simão Cirineu, eu fiquei pensando sobre algumas coisas, sobre a madeira. E uma das coisas que o envolvimento com Deus faz é nos trazer proteção. Porque lá em Gênesis 6,14, diz assim, Deus falando para Noé, você, porém, fará uma arca de madeira. A cruz, ela traz proteção, irmãos. A cruz de Cristo. Não é qualquer cruz. A gente passou aqui um mês inteiro falando da mulher do fluxo de sangue, que tocou na borda das vestes, que tocou lá no tizite. Não foi nas bordas de qualquer roupa, foi nas bordas da roupa de Jesus. A gente fala de cruz, não é a cruz de madeira,
Não é a cruz, não adoramos cruz, não é? A cruz é um símbolo, o símbolo aponta para algo maior, ela aponta para Cristo, para o sacrifício de Jesus na cruz. Então, o envolvimento com aquela madeira, ele ficou ali com a madeira, muito próximo da madeira, e eu penso que ele pensou como eu pensei, e ele lembrou da Arca de Noé, aquela arca de madeira que trouxe proteção para quem estava ali dentro. Quem estava fora era a morte, quem está dentro é protegido. E a arca, a Bíblia é tremenda, né? Ela foi fechada de fora para dentro, e não de dentro para fora, porque se é de dentro para fora, a pressão da arca, a pressão da água abre a porta. Então, faz parte da engenharia náutica, não é? Ela foi fechada de fora para dentro, para que a pressão externa não atingisse dentro. Não era somente a proteção da vida das pessoas, a intenção de Deus também é comunicar conosco, que Ele quer, na vida daquele que se envolve com Cristo, com a cruz de Cristo, com o Senhor, com o seu sacrifício, vida, morte e ressurreição, tem uma vida protegida dos conflitos externos, irmãos. Os conflitos externos não podem nos afetar internamente. Quem está na arca está protegido, aquela arca de madeira. E é interessante que, estava procurando saber sobre isso, em 1998 foi feito um navio na Alemanha, o Alto Salamar, com as mesmas medidas da arca, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, né? O côvado, a Bíblia fala 43, 45, 46, mas tomando aí 46 centímetros, 300 côvados, ela tinha 138 metros de comprimento, tinha 50 de largura e tinha 14 de altura. Aí você vai ver que o propósito da arca não era navegar, era flutuar. Alguém vê na Bíblia Deus mandando Noé, não é a arca de Moisés, né? A arca de Noé. Não é? A arca de Moisés é brincadeirinha que a gente fazia na escola. Alguém vê na arca de Noé leme? Tem leme, Davi, na arca? Deus manda fazer leme? Por que não manda fazer leme? Porque ele era o condutor, era Deus que estava no comando. A arca só tinha que flutuar. Então existem muitos navios que são feitos com as mesmas medidas da arca, porque essa medida é para flutuar. E Deus navegar, entrega o leme para Deus, entrega para Deus, para de querer conduzir, para de querer guiar, entrega o leme, entrega o volante, o guidão da moto, da bicicleta, entrega a tua vida no controle do Senhor, deixa Ele conduzir a tua vida. Então a madeira da arca, ela simboliza proteção, mas tem uma outra madeira na Bíblia que me faz lembrar de muita coisa boa, que está lá em Êxodo 15, 25, a cruz de Cristo traz solução, são as águas de Mara. O povo chegou lá naquele lugar, queria beber água, não tinha água, o povo reclama com Moisés, fala um bocado com ele, e Deus dá uma direção para Moisés, mostra para ele uma árvore, e ele joga na água, e a água fica doce. Então a cruz do Senhor, ela traz solução para a nossa vida. O que é interessante, quando aquela madeira cai na água, a água não esvazia por algum lugar, e depois começa a brotar água doce. Deus, ele faz aquela água amarga se tornar doce. Deus poderia fazer muito bem quando aquela madeira caísse na água, aquela água secar, aquela água amarga secar, e de repente começar a brotar uma água doce, tranquilamente, como fala na Bíblia, né, as correntes do Negueb, que vinha aquela água de algum lugar, não. Deus aqui está dizendo que Ele vai transformar situações amargas. Deus permite situações amargas na nossa vida, até para provar a nossa fé, mas quando nós somos pessoas envolvidas com a cruz de Cristo, com a vida do Senhor Jesus, com a cruz do Senhor, com aquela madeira, a madeira que simboliza a cruz, que nos aponta para uma vida com o Senhor, faz as águas amargas ficarem doces, até a amargura da nossa vida. O Senhor traz solução das nossas angústias, irmãos.
aquela pessoa angustiada, às vezes amarga. Acho que tem algumas pessoas que estão precisando de uma dose extra de madeira, não é? Se envolver mais com Cristo. Tem muita gente amarga, não combina ser cristão com ser amargo, não é? Tem gente que a gente brinca, né? Parece um doce de limão. Lá em Goiás, acho que em Brasília também, se o Douglas lembra, guariroba, lá o pessoal comia guariroba, conheceu guariroba? Ouviu falar? Guariroba é um palmito amargo, que tem um processo lá que faz de molho, que tira o amargor. Alguém que conhece guariroba? Ah, irmão Fábio conhece tudo. Remando também lá atrás, algumas pessoas. Irmão Fábio conhece tudo, não é? Aí eu falava, gente, mas por que não faz isso? Aí ele falava, não, pastor, se tirar o amargo, estragou. O bom é o amargo, ele está amarrado. Eu não como nem jiló, não gosto, não sou fã de amargo, não é? Tem gente que a gente brinca lá, fulano é um docinho de guariroba, é um docinho de limão com jiló. Alguém conhece? Não, por favor, não se manifesta aí não. Eu estou aqui falando, você se manifesta, você se entrega, né? Se manifesta aí não. Mas então, irmãos, aquela madeira nas águas de Mara tinha o objetivo de tornar aquelas águas doces. Então, às vezes, Deus nos põe diante de situações amargas. Mas só através de uma vida com o Senhor, só através de uma vida de envolvimento, não vida de torcedor, mas aquela pessoa que vive uma vida com Deus, é através dessas pessoas, é através do sacrifício, que as águas ficam doces. Deus tira o amargor, Deus traz solução para o problema, e Deus transforma também o nosso amargor. É muito comum a gente encontrar com pessoas que não eram convertidas, não é? E depois se convertem, e você fala, parece outra pessoa, e é mesmo, irmãos, é mesmo. Quando a gente tem até que olhar para a gente. Eu lembro de um dia, o Douglas pregou aqui, e ele falou sobre quando ele está muito estressado em casa, aí a Laís fala, vai fazer o seu devocional. É porque ele não fez devocional, não é? Aí ela fala, vai fazer o devocional. Irmãos, quando a gente está muito amargo, muito azedo, muito reclamando de tudo, tem alguma coisa, tem algum arranhão na nossa alma, tem algum distanciamento nosso com Deus, está orando pouco, orando nada, lendo a Bíblia pouco, ou lendo a Bíblia nada. Nós precisamos ler a Bíblia. Vai gravar tudo? Não. Vou contar uma coisa aqui, não é para vaidade, mesmo porque eu perdi feio, não é? Eu devo acabar a minha segunda leitura bíblica do ano, lá entre o dia 5 e o dia 15 de novembro. Vou acabar a minha segunda leitura do ano. Aí, quarta-feira retrasada, o pastor Davidson disse que ele está acabando a quinta. Eu falei, nossa, Deus. E eu todo crentão, né? Eu todo abafando, bem com Deus a beça, e coloquei a mão no bolso aqui. Flávio, moeda para você depois, tá? É da Paralimpíada. Irmãos, o Flávio coleciona moedas. Então, se você achar alguma moeda diferente, guarda para o Flávio. Eu achei uma aqui, olhei e falei, vou guardar para o Flávio. Está aqui no bolso. Já, ainda bem que eu botei aqui a mão no bolso, eu já ia esquecer, não é? E aí eu estou me achando todo bonzão, né? O cara está lendo a Bíblia 2 vezes no ano. Aí o pastor Davidson, não, estou acabando a minha quinta. Aí eu, mas o pastor Davidson gravou quase nada. Aí lembrei de uma história, de um rapaz lá e o mestre lendo muito a Bíblia, falou, você tem que ler a Bíblia, Ele falou assim, eu vou ler a Bíblia para quê? Eu não vou gravar nada, para que tem que ler a Bíblia? Ele falou, tá, então pega aquele cesto sujo, pega água no rio, aquele cesto trançado. Aí o cesto todo sujo, o rapaz pegou o cesto, foi no rio, cheio de água, quando chegou, cesto vazio. Aí o mestre falou assim, você aprendeu o quê? Ele, nada. Vai lá de novo pegar água no cesto. Aí ele vai lá, enche o cesto de água, quando chega, cesto vazio, a água vazou. E ele fez isso por 7 vezes. Na 7ª vez, o mestre falou assim, o que você aprendeu? Aí ele falou assim, bom, eu só aprendi que o cesto estava sujo e agora ele está limpo. Ele falou, então, é esse o propósito. Você não vai gravar, ainda que você lê a Bíblia 10 vezes, você não vai gravar a Bíblia 10 vezes, mas a cada vez que você lê a Bíblia, ela vai te purificando. Você vai sendo santificado pela palavra. Você vai ler a Bíblia 10 vezes e você não vai gravar 10% da Bíblia.
É muita coisa, são 1.189 capítulos, 31.103 versículos. Você vai gravar como? Mas a cada vez que você lê, você vai sendo purificado. Então, quando a gente está muito amargo, está lendo a Bíblia pouco, está orando pouco. Então nós precisamos nos envolver com Deus, com o Senhor, nos envolvermos com as coisas de Deus, irmãos. Entendeu isso? E está ali Simão carregando a cruz, aquela madeira, e para mim ele lembra das águas de Mara, do Senhor, que tira o amargor da vida, que tira o amargor de cada um de nós, que traz solução. Em momentos difíceis, o Senhor dá resposta, o Senhor transforma aquela situação de amarga e doce. Mas também, envolver com a cruz de Cristo, traz a presença do Senhor na nossa vida. Êxodo 26:15, faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. O tabernáculo é sensacional. Aqueles que são da melhor classe da igreja, que é a classe Jovem Plus, cara, se vocês fossem jovens mesmo, vocês fariam igual eles fazem. Nenhum, nada assim. Aí, pastora Carla, ninguém se manifestou, não é? Irmãos, a classe Jovem Plus, é mentira, Irisson e Eliane, verdade ou mentira? Melhor classe da igreja, não é? Então, assim como a sua, tá, irmãos? A irmã Janete já está ali, já se manifestando ali, que é a dela, e é isso aí. A melhor família é tua. Sabe qual é a melhor igreja que existe na face da terra, irmãos? Primeira Igreja Batista em Heliópolis. É a tua igreja. A melhor família do mundo é a sua família. O seu marido é o melhor, a sua esposa é o melhor, os seus filhos são os melhores, não é? A melhor família do mundo, a melhor igreja do mundo é a minha família. A melhor igreja do mundo é a minha, a minha igreja. Eu fui brincar, perdi aqui o raciocínio, não é? Mas eu quero voltar para o tabernáculo. Sim, claro, estava na classe dos Jovens Plus, não é? A gente está passando, estamos em números, hoje 22 e 23, hoje 22 e 23, e a gente já passou pelo tabernáculo, e o tabernáculo era de madeira, e o tabernáculo revela a presença de Deus. Deus falou assim, olha, eu vou fazer um tabernáculo de madeira, cheio de madeira, porque lá no Éden, vocês perderam a comunhão comigo, e eu quero restabelecer a minha comunhão, eu quero habitar no meio de vocês. O tabernáculo ficava no meio, não é? E o povo ficava em volta. Um dia na classe, o Tiago lembrou do que fala Flávio Joséfo, dos maiores historiadores da igreja, que o pessoal ficava em torno do tabernáculo em formato de cruz, mais ou menos isso, né? Então o povo ficava em volta e Deus no meio. O tabernáculo revela a presença de Deus. Deus fala no Éden, vocês romperam a comunhão comigo, mas eu quero restabelecer a comunhão com vocês. Irmãos, é lindo. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, Deus não ama, não é? Deus, ele é o próprio amor. O homem rompeu a comunhão com Deus. Quem deveria voltar para buscar era um homem. É ele que errou, mas é Deus que vai ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós não conseguiremos sem ele. Não dá, e ele vem ao nosso encontro. Deus fala, lá atrás vocês romperam, mas eu quero voltar a habitar no meio de vocês. Quando no meio de Deus se encontrava com Adão e Eva, eu já falei aqui, e era no fim da tarde, a Bíblia fala na viração do dia, né? Eva fazia cafezinho de tarde, com um bolinho de chuva, com banana, é claro, não é? Eva botava banana na massa, fazia, e Deus se encontrava com o homem, Deus se relacionava com o homem, Deus está restabelecendo a comunhão. Simão está lembrando disso para mim, porque se eu lembro, é possível que ele não lembrava, não é que ele é meu judeu. A madeira, a cruz, ela tem sentido de comunicar a presença de Deus. Deus cria o tabernáculo, e o tabernáculo tinha algumas coisas muito interessantes, tinham 3 coisas importantes no tabernáculo. Você entrava no tabernáculo, à direita tinha a mesa com os pães, 12 pães, não é? 12 pães, 12 tribos,
Deus estava comunicando aqui, eu quero ter comunhão com todo o meu povo, não com uma tribo ou outra tribo. 12 pães, as 12 tribos, todo o povo. A mesa direita, à esquerda o candelabro, a menorá, que simbolizava a luz, não é? E mais na frente a arca da aliança, que tinha dentro as tábuas da lei e em cima o propiciatório, o lugar do sacrifício, o lugar da expiação, da redenção e também o lugar do perdão. Então o tabernáculo ele fala sobre isso, fala sobre comunhão, sobre unidade, não é? Temos que ter unidade. Mesa é comunhão, mesa, não é? Tempo de mesa, de comunhão, de bate-papo, né? A gente gosta de mesa, de sentar, de comer alguma coisa, né? Bater um papo, é tão bom conversar, mas conversar comendo um negocinho é bom demais, né, irmãos? Recentemente, não estou vendo aqui, eu fui tomar um café com o pastor Robson, não é? A gente foi bater um papo e acabou que durou 3 horas, um cafezinho rápido, 3 horas que voou, mas a gente estava ali comendo um negocinho, né? Só que a moça errou, a gente pediu um sanduíche de queijo, pão integral, mas era pão de forma, ela botou pão francês integral, mas valeu, valeu o café, batendo papo. Então mesa é comunhão, candelabro é luz, e aquela arca da aliança, ela significa que ali dentro tem a lei, e Deus fala assim, eu governo pela lei, mas aquela tampa, que era a tampa da expiação, da propiciação, propiciação é tornar propício, não é? Aquele lugar do perdão. Deus fala assim, olha, mas eu também governo pela misericórdia. Dentro da arca tem a lei, tem as tábuas da lei, mas o que cobre essa arca é a tábua, que simboliza lugar de perdão, de expiação, de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, irmãos. Jesus, a cruz de Cristo, simboliza misericórdia. É interessante que em João 1,14, diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É interessante a expressão viver. A expressão viver, o grego tem algumas coisas interessantes, não é? Tem coisa que não faz sentido. Quem nasce em São Paulo é paulista, quem nasce na capital é paulistano. Quem nasce em Goiás é goiano, quem nasce em Goiânia, capital, é goianiense. Quem nasce na Bahia é baiano. Acho que quem nasce em Salvador é soteropolitano. O que tem a ver nascer em Salvador e ser soteropolitano? São 2 palavras gregas. Soteros, salvação, soteria, e politano é cidadão, né? Polis, cidade, politano, Salvador. Então, quem nasce em Salvador é soteropolitano. É um cidadão de Salvador. Pronto, ficou fácil, não é? A Bíblia fala na Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? Berço da civilização. Meso quer dizer entre, potamos quer dizer rio. Mesopotâmia é um lugar que fica entre 2 rios, Rio Tigre e o rio Eufrates. Simples. Já que eu falei de hipotamos, lembrei de uma coisa também, do hipopótamo, né? Hipos é cavalo, tudo que é de cavalo é hipismo, hipódromo. Hipos, cavalo, potamos, rio. O cavalo é o hipopótamo é um cavalo do rio. Aí fica fácil. Em João, quando Jesus fala, João 14,16, vou para o Pai e deixarei outro Consolador. Outro é outro, né? Mas no grego tem o outro diferente, que é héteros, e tem o outro que é igual, que é alos. Tem 2 palavras para outro. Tem o outro totalmente diferente, lembra daquela aula grátis que eu dei para vocês, não é? E tem a palavra alos, que é outro igual. Quando fala assim, vou para o Pai e deixarei outro Consolador, a palavra grega ali é alos, outro igual. O Espírito Santo não é alguém diferente de Jesus, ele é igual, é da mesma essência. Por que tudo isso? Porque está aqui, quando fala, aquele que a palavra tornou carne e viveu entre nós, viveu ali, habitou, tem uma palavra grega para simbolizar isso, kaitokeó, mas tem uma outra que é eskenó, que significa tabernaculou entre nós. Então o texto fala que Jesus, ele
tabernaculou. Jesus é aquele, como tabernáculo, que veio manifestar a presença de Deus entre nós. Ele é o próprio Deus. Está entendendo, irmãos? A cruz de Cristo revela, quando eu me envolvo com a cruz de Cristo, com o Senhor, eu entendo que Ele é a presença do Senhor, Ele é misericórdia, Ele é luz, Ele é a comunhão. Mas o texto que nós lemos também fala que Simão estava seguindo Jesus. Enquanto levavam a agarrar o Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus, a cruz de Cristo. Ela gera discípulos. Simão Cirineu carregou a cruz atrás de Cristo, seguindo Cristo. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Que a gente saia da arquibancada e entre em campo, a gente siga Jesus, entendendo que Ele é proteção, como a arca de Noé, entendendo que é aquele que traz solução na nossa vida, como as águas de Mara, entendendo que Ele traz a presença dEle em nossa vida, como Ele fez com o tabernáculo, e entendendo que nós precisamos segui-lo. O Senhor quer pessoas que sigam a Ele, que se envolvam com Ele. Simão Cirineu se envolveu, estava indo para o templo, só para lá, como uma obrigação, como mais uma Páscoa, mais um dia de botar aquela roupa branca e receber lá as gotinhas do sangue, não é? E ele é chamado, filho, não, eu tenho mais para você. Eu não quero só você indo para o templo, eu quero você se envolvendo comigo, com a minha cruz, entendendo que a cruz traz proteção, como a arca, que a cruz de Cristo é o símbolo, não é, de solução na vida de quem caminha com o Senhor. Quem caminha com o Senhor não desespera em meio aos problemas, não é? Não desespera. Estava ali ainda há pouco falando com Elias, não é? A Amanda operou na quarta, foi na quarta, né, Elias? Quarta-feira e deu tudo certo, mas teve uma hora que a Zélia estava lá com ela no centro cirúrgico, não tinha sinal, o Elias sem resposta, e como pai, o coração apertado, não é? Mas confiando no Senhor. O coração de pai, somos humanos, ser crente não é deixar de ser gente, somos pessoas, sentimos, não é? Mas ele estava confiando no Senhor. Quem vive em Cristo não entra em crise, em desespero, não é? Quem anda com Cristo anda na presença do Senhor, como Jesus que veio e habitou entre nós, Ele tabernaculou entre nós. Quem anda com Cristo anda atrás de Cristo, é discípulo de Cristo. O Senhor está nos chamando, irmãos, para nós nos envolvermos com Ele, para termos intimidade com Ele. Algumas coisas acontecem na nossa vida que geram muita intimidade com o Senhor. Tem um rapaz, não se converteu, é aquele Fernando Fernandes, ele é paraplégico, ele participou de um programa nojento que tem na Rede Globo chamado Big Brother, que não recomendo, né? É um nojo, como as nojelas são, não é? Mas ele sofreu um acidente e hoje ele é paraplégico, né? Ele falou que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Hoje ele é brincalhão, ele é sorridente, ele pratica esporte, é para-atleta, não sei quem acompanha conhece, ele pratica esporte, faz canoagem, e um dia estava ele e a mãe dele numa entrevista, eu assistindo, e falou, foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje ele é alegre, antes ele era brigão, uma vez foi pego com droga, bebeu, quis agredir a delegada, o cara estava na mão do palhaço. Hoje não é convertido. Estou usando aqui um exemplo, não é, de uma coisa que aparentemente para muitos é ruim, e ele falou que foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje ele vive, hoje ele é feliz, não é? Passou por algo difícil. Então, irmãos, às vezes nós passamos por algumas coisas, como Simão Cirineu, ele veio do campo, não estava trabalhando, né? Porque se ele era judeu não trabalha na Páscoa, né? A Bíblia fala que ele veio do campo, quer dizer, ele veio de fora da cidade, entrou na cidade, estava ali, vendo
assistindo aquela situação toda, e os soldados tiram ele para carregar a cruz. Aparentemente ruim, não é? Mas é aquilo ali que transformou a história de vida daquele homem. Ele certamente já havia ido ao templo várias vezes. Não foi o primeiro ano que ele foi ao templo para a festa da Páscoa. Não foi. Ele era judeu, de ano em ano ele ia no templo. E ele nunca teve a vida transformada. A vida de Simão Cirineu foi transformada quando ele se envolveu com Cristo, com o sangue de Cristo. Quando ele caminhou, ele sentiu, caminhando com Cristo, Cristo sendo cuspido, açoitado, certamente sujou a roupa dele de sangue. Naquele envolvimento com Cristo, ele foi transformado, a família foi transformada. O apóstolo Paulo fala do filho e fala da esposa. O Senhor nos chama, irmãos, para uma vida de intimidade com Ele, não de religiosidade, não de frequentadores de igreja. Estar no templo é importante, participar da vida da igreja é importantíssimo, muito importante, não é? Mas nós precisamos fazer isso como consequência de uma vida de intimidade com o Senhor, nos envolvermos com a cruz de Cristo, com o sacrifício do Senhor. Quero convidar vocês a se colocarem em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, em nome do Senhor. Feche os teus olhos. O Senhor tem aguardado, irmãos, intimidade com Ele, comunhão com Ele, vida com Ele. Não vida de religiosidade, mas vida com Ele. João 1,14 falou que Jesus veio e habitou entre nós, Ele tabernaculou, Ele veio estabelecer a presença de Deus em nós, a presença contínua de Deus na nossa vida. Se envolver com o Senhor, com a cruz de Cristo, traz proteção, irmãos, traz solução, traz a presença e traz uma vida de discípulo, aquele que caminha atrás do mestre, aquele que é seguidor. Deus está nos chamando para um outro nível, irmãos, para um outro nível. Não o nível do compromisso de estar na igreja, mas o nível da alegria de estar no templo para cultuar a Deus, para estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. A partir da minha vida, da semana inteira, busquei ao Senhor a semana inteira, orei a semana inteira, li a Bíblia a semana inteira, procurei falar de Cristo a semana inteira, expressei o amor de Deus, o amor de Cristo na vida de pessoas a semana inteira, e estou aqui para celebrar o Senhor, para cultuar a Deus, para viver uma vida de envolvimento com o Senhor. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente Ele nos me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Te dei aqui algumas informações sobre madeira, né, que apontava para a cruz e apontava para Cristo, da proteção que a arca traz, da solução que a madeira trouxe nas águas amargas, da presença através do tabernáculo e da vida de seguir a Cristo, como Simão fez, seguindo ao Senhor. Eu só quero ressaltar a você que o que trouxe transformação na vida e na família de Simão foi o envolvimento com Cristo. Muitos anos indo ao templo e nada. As funções que fazemos aqui, precisamos, é importante. Eu não falei que não é importantíssimo, mas é bom para o Senhor, é bom para a igreja, mas não é o meu envolvimento com as coisas da igreja que vão trazer solução na minha vida e na minha família. Vai trazer conversão na minha família, vai trazer transformação na minha família. É o meu envolvimento com o Senhor, com as coisas do Senhor. É ter uma vida vivida na presença do Senhor, que traz transformação na vida da pessoa e na família. O Senhor nos convida para uma vida de intimidade com Ele. Obrigado, Deus lindo, tremendo, Deus poderoso, por esta manhã, tomar essa oportunidade de adorarmos a Ti, adorarmos ao Teu nome, celebrarmos o Senhor, estamos em comunhão contigo na Tua casa, com nossos irmãos. Deus, muito obrigado, momento lindo e momento precioso. Deus, que possamos viver diariamente uma vida de intimidade com o Senhor, intimidade contigo, te seguir como seguiu Simão Cirineu, seguiu atrás do Senhor. Ele não estava ao lado, ele estava atrás, seguindo, carregando a cruz,
a cruz que não nos faz olhar para trás. Aquele que está crucificado com Cristo, ele olha para frente, esquece o que passou. É assim que a cruz faz com cada um de nós, Senhor. Não importa mais o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, para o alvo. O Senhor diz em Isaías 43, 18 e 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. O Senhor tem coisa nova para cada um de nós. Se envolver com o Senhor e se envolver com a cruz de Cristo nos aponta para um futuro feliz com o Senhor, deixando os erros do passado e seguindo em frente, caminhando com Cristo. Assim como nossos pés são para frente, é para seguirmos em frente, Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor. Obrigado por cada um aqui nessa manhã, aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem via internet, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada visitante. Só vejo hoje aqui o Fábio, Senhor. Que alegria tê-lo aqui na tua casa nessa manhã, tê-lo aqui conosco. Fábio é precioso para ti, como cada um de nós somos, Senhor. Abençoa ele, abençoa cada visitante na tua casa nessa noite, abençoa cada um de nós. Iremos agora para as classes, que seja também momento de crescimento através da tua palavra, Senhor. Oramos a ti, oramos pela paz de Jerusalém, Senhor. Oramos pela paz em Israel, oramos pela paz no Brasil, oramos pela paz no Rio de Janeiro, oramos pela paz em Belford Roxo. Senhor, oramos pelas crianças do nosso país. Senhor, cuida delas, em nome de Jesus. Repreende o mal, toda tentativa do diabo e toda tentativa do inferno caia por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos as crianças e pedimos a Ti, ó Deus, proteção para elas e proteção pela vida e proteção para a vida. Assim oramos, no nome de Jesus, Teu Filho, hoje e sempre, amém e amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e as doces consolações, comunhão e o poder do Santo Espírito do Senhor seja com todos aqui presentes, todos que nos assistem via internet, e com todo o povo de Deus que está espalhado por todo este planeta, não somente hoje, mas para todo sempre, amém e amém. Dê pelo menos 3 abraços, libera uma palavra abençoadora e temos uma boa EBD em nome de Jesus.